A nossa convidada de hoje estudou bioquímica, mas daquilo que eu percebi, ela sempre quis ser médica. Mais tarde, acabou por estudar medicina em Barcelona, formou-se em medicina do estilo de vida e tirou uma pós-graduação em nutrição clínica. Hoje, trabalha no Sistema Nacional de Saúde e defende a prevenção como o melhor caminho para termos uma vida mais saudável. Com vocês, a doutora Tânia Lima. Tânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Obrigado eu por teres aceito o convite e aqui pela oportunidade de poder falar um bocadinho contigo neste que é um tema que eu também gosto muito. Até depois posso partilhar aqui um bocadinho o lado mais da minha história de família barra pessoal, não é? Porque acabou por surgir aqui várias doenças, tanto do lado da família da minha mãe, quanto do lado da família do meu pai, e acaba por ser aqui um tema que também me diz muito Uhum. e no qual eu gosto sempre de aprender, trocar algumas palavras, principalmente com quem é especialista como tu. Então Sim, acredito mesmo que vai ser um tema interessante. a parte das doenças, familiares acaba por nos afetar, a idades mais jovens, ou seja, começamos a ver os nossos pais, os nossos avós com algum tipo de doença e começamos a pensar: "Não, tem de haver alguma coisa para conseguirmos alterar isto". Eu acho que cada vez mais cedo começamos a atuar sobre prevenção, na Sim, prevenção, mas ainda existe muita coisa a fazer, pelo menos pelo que eu vejo em consulta. sim. Já vamos lá, porque gostava que falasses um bocadinho primeiro sobre o teu percurso antes disso, Uhum. para perceber o porquê a medicina aqui mais ligada ao estilo de vida, o que é que te levou a seguir este caminho? Então, os meus pais são os 2 enfermeiros, e então eu desde muito pequenina, que andava sempre pelos hospitais, eles trabalhavam principalmente em hospital, se bem que a minha mãe também fez ali uma uma perninha no centro de saúde, e eu lembro-me quando era pequenina, para não ficar sozinha em casa, porque os meus pais faziam, por exemplo, os 2 noite, eu às vezes até ia para o hospital dormir Uhum. com eles, então sempre me apaixonei muito. Sabia que não queria ser enfermeira, porque gostava muito da parte do diagnóstico, da parte do tratamento, e então levei assim, fez-me ponderar realmente ir para a medicina. Tinha outras áreas de interesse, a informática era uma delas, mas depois o meu pai, um bocadinho machista, disse que a informática não era para meninas, e então acabei por realmente seguir medicina. Não entrei à primeira, nem à segunda, na verdade, fui para a bioquímica, porque achei que era o que estava mais ligado à parte do diagnóstico, aqui a questão da investigação, Uhum. mas concluí que não gostava assim tanto, do laboratório o meu pai ajudou-me muito, principalmente o meu pai, a entrar em medicina em Espanha. Fui fazer exames de espanhol a Sevilha, andei no instituto também ao fim de semana em Braga para aprender o espanhol e consegui entrar em várias cidades em Espanha. Escolhi Barcelona porque o hospital, era espetacular, um dos melhores, a nível europeu, era enorme, que é o Vall d'Hebron. E depois pronto, o meu percurso foi feito, praticamente todo lá. Ok. Eu vi também que tu passaste aqui durante esta jornada, acredito se calhar que já foi depois de tirares a de teres formado como médica, passaste pela Alemanha também. Qual é que foi assim as maiores diferenças que tu conseguiste perceber entre Barcelona, Alemanha e agora em Portugal? Olha, em primeiro durante o curso, ou seja, o curso de medicina são 6 anos. Durante o curso eu fiz toda em Barcelona, excepto o sexto ano, que pensei: "Será que quero ir para Portugal? Será que não?" Estava um bocadinho indecisa, então decidi, fazer o estágio de sexto ano, que o sexto ano é praticamente só a nível do hospital, Uhum. fiz no Santa Maria, em Lisboa. E gostei, apesar de achar que estava um bocadinho a nível tecnológico bastante até atrasado em relação ao meu hospital, em Barcelona, mas depois acabei por gostar muito e tinha muitas amigas que iam regressar a Portugal e decidi regressar também. Depois do sexto ano, nós temos um ano de formação, também, geral, antes de escolhermos a especialidade. E eu acabei por tirar, este ano tanto no Algarve, em Portimão, e depois no ano a seguir fui para Beja, ou seja, andei sempre de sítio para sítio a tentar Sim, experimentar. Nestes 2 anos, eu tive um choque muito grande com o SNS. Eu não estava a gostar do modelo, não me sentia bem, sentia-me
sentia muito sentia que as coisas não estavam a funcionar, que havia muita pobreza, hum, poucos recursos, então eu pensei: "Eu não vou tirar a especialidade aqui, eu quero ir para outro país". E foi aí que eu e o meu marido, que eu conheci no Algarve, decidimos, ver na Europa para onde é que queríamos ir. Pensamos no Reino Unido, mas Inglaterra tinha um sistema que é o NHS, que é muito parecido ao SNS, e pensámos, se calhar Uhum. é melhor não, apesar da língua ser realmente fácil, porque já sabíamos, já dominávamos, mas decidimos aprender alemão e ir para a Alemanha. Ainda ponderamos Alemanha ou Suíça, eu até tive na altura uma proposta para a Suíça, para a parte alemã, mas pronto, o meu marido depois dizia-me que a Suíça era muito pequenina, que aquilo era muitas, aldeiazinhas, não é, e era demasiado pacato, então acabamos por ir para a Alemanha e ficamos lá no total 2 anos. Foi uma Ok. experiência espetacular, adorei mesmo, fiz muitos amigos alemães e estrangeiros também, mas eu gostei mesmo muito, foi a minha experiência. Boa. Foi em que ano? Olha, isto foi em 2020. Ou seja, eu passei lá o Covid, que eu fiquei trancada na Alemanha, com o Covid. Ok. 2020, sim, 2020 até 2021, 22, acho eu. Uhum. Depois apanhaste ali um período mais conturbado. É, apanhei um período bastante conturbado, porque fiquei presa, depois entretanto vim para Portugal, mas regressei novamente, mas realmente adorei a experiência, não só trabalhar no Covid no sistema alemão, que é incrível, eles são super organizados, super metódicos, e realmente pela experiência dos meus colegas aqui, eh, eu notava uma grande discrepância. Posso-te falar, por exemplo, nós para darmos a vacina, quando surgiram as vacinas do Covid, Sim. nós fazíamos turnos e nós tínhamos o diretor do hospital a vir ter connosco de manhã, imagina, às 6h30 estava lá ele com a equipa toda para fazermos um briefing do que é que se ia passar durante o dia, a dar ali uma mensagem de positividade, depois a revermos o fluxo daquilo que ia acontecer, não é? Todo o algoritmo direitinho, e depois, do dia, não é? Ia lá outra vez a perguntar o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que vamos melhorar para a tarde, e no final do dia voltava a estar ele. Era não só o diretor de equipa daquele dia, mas o diretor do hospital, que não era Uhum. médico, gestor, mas que se Sim. envolvia diretamente ali na coordenação. É algo que eu nunca vi em Portugal. Aqui nós temos muito a parte, o desenrasca, não é? É muito típico da nossa cultura. Sim. Também é bonito, não é? Ou seja, eles lá, por exemplo, eram muito quadrados. Se as coisas não corressem de uma determinada maneira e se eles já não tivessem planeado uma escapatória, percebes? Não ia Uhum. conseguir dar certo, enquanto aqui em Portugal nós fazemos, a gente resolve de qualquer das maneiras, ou Pois seja, aqui isto aqui é muito ao contrário, não é? Acontece um problema e nós arranjamos maneira de o conseguir resolver. exato, ou seja, falta-nos um bocadinho o planeamento, mas temos ali toda a destreza de conseguirmos arranjar soluções assim em cima da hora. Por isso há vantagens e desvantagens dos 2 lados. Sim, sim. E aqui na parte do sistema em si, o que é que tu gostaste mais imagina, do sistema alemão ou até do espanhol, em comparação com o português, ou em que áreas ou em que pontos é que o cá em Portugal funciona melhor? Por exemplo, nesta parte da flexibilidade, enquanto lá fora é assim mais quadrado e mais limitado? Uhum. Olha, eu acho que a Alemanha, a nível de flexibilidade horária, era espetacular. Ou seja, tu, fazias um contrato diretamente com o hospital. Primeiro como é que tu, entravas no emprego, ou seja, era Uhum. exatamente como acontece em muitos outros empregos em Portugal, por candidatura, não é, por currículo, por entrevista, que é algo que não acontece aqui em Portugal na medicina. É Ok. tudo, concursos, e só depende da tua nota. Não depende de se és bom médico, a nível de tato ou a nível de currículo, não importa muito. Uhum. Podias entrar para uma especialidade com base no teu currículo e numa entrevista normalmente eram 3 médicos, em que um era o diretor. E depois tinhas muita flexibilidade horária. Por exemplo, imagina que, olha, na minha situação, fui mãe, pretendia trabalhar na mesma depois da licença, Uhum. mas
tenho uma bebé pequena, quero dedicar tempo à família e por isso não quero trabalhar a 100%. Então eu podia renegociar o meu contrato e trabalhar, por exemplo, a 50%. Ou, por exemplo, havia muito pessoal, principalmente, jovens, em que, queriam ter mais tempo de férias. Então imagina, trabalhavam a 80%, faziam 4 semanas de trabalho e Uhum. uma semana de férias, ou seja, a Ok. quinta semana tinham sempre de férias. Esta flexibilidade eu acho que nos ajuda muito a ter um work-life balance Uhum. e depois os salários eram muito melhores. Não se não se compara. Aqui em Portugal, o que é que nós temos de bom? Temos muito tato, somos muito mais empáticos. Eu gosto muito da empatia e da solidariedade que aqui também existe, tanto no SNS como fora. E mais, e os cuidados de saúde primários. Nós temos Ok. um sistema muito bom, de cuidados de saúde primários, ou seja, nós temos tudo, preconizado. Tu tens rastreios já, primeiro todas as pessoas têm, não é todas, mas todas as pessoas deveriam ter um médico de família, ou seja, Uhum. deviam ter um centro de saúde alocado e depois tu fazes tudo dentro dele, não é? Os rastreios, tens tudo automatizado. Na Alemanha não, é muito independente. Tu podes escolher um médico para ser teu médico de família, essa autonomia de escolha é espetacular, é algo que não existe aqui em Portugal, não Sim. existe sensivelmente, se bem que as pessoas têm um bocado de médico de família, mas lá não existe propriamente nada automatizado, não existe uma centralização a nível de informação. Uhum. Ok. E Então depois acaba por eles ser mais difícil esta partilha de informação entre hospitais ou entre médicos, é isso? Mais ou menos, ou seja, nós temos tudo centralizado, temos o software, que conecta tudo direitinho, Uhum. e temos automatização por exemplo, rastreios, temos guidelines, temos protocolos, nós temos muitos protocolos. Na Alemanha isso Ok. não existe, ou seja, não existe a nível central. Podes ter um protocolo, dentro de um hospital, mas que vai ser diferente para outro hospital. E a nível de clínicas de família, não é, de centros de saúde propriamente ditos, lá não existem. Tens clínicas com médicos de família, mas cada clínica faz à sua maneira, não é? Ok, Podem acaba por ser independente. Exatamente. Seguem a guidelines provavelmente internacionais, não é, que existem, não é, mas não têm tudo de forma automatizada e consistente, por indicação por exemplo, do Ministério da Saúde de lá. Uhum. Mas a nível de informação, incrivelmente lá acaba por fluir melhor. Porquê? Eles usam o fax para tudo. É um bocado é um bocado atrasado, mas usam o fax, mas olha que dá muito jeito, porque um doente quando te entrava um doente no hospital e nós ligávamos logo para a clínica, onde era o seu médico de família, e, a secretária ou o médico mandava-nos automaticamente um fax com toda a história do doente, com tudo direitinho. Aquilo era no segundo. Quando nós queríamos saber o porquê do doente fazer X medicação ou não fazer outra, era só ligar e alguém nos respondia. Aqui Uhum. isto não funciona assim, porque aqui primeiro consigas ligar a um centro de saúde ou a outro hospital para falar com um X médico, não vais sair do sítio. Outra coisa que também se notava muita diferença era nos recursos, não só humanos, mas, por exemplo, um doente que precisasse de uma ressonância eu estava num hospital pequeno, que eu não quis trabalhar num hospital universitário, Uhum. fazia a ressonância logo, no dia a seguir Ok. já tinha para fazer. Nós aqui não temos, ou demora semanas, ou então tem de ir fazer ao exterior, a um hospital privado. Os recursos a falta de dinheiro é complicada. Sim. E tu percebes que isso impacta muito a maneira como fazes o teu trabalho hoje? Impacta bastante porque tu às vezes queres que as coisas funcionem de uma forma mais rápida, imagina, tu queres, passar um raio-x ou queres passar um TAC a um doente, Uhum. eh, e e o doente vai ter de esperar semanas até fazer um TAC. Ou, por exemplo, olha, dou-te o exemplo das grávidas, que é o exemplo mais evidente que está a afetar muito a nossa prática diária. Uma grávida que queira fazer uma ecografia através do SNS, ou seja, com P1, não é, Uhum. para pagar, tem de marcar com meses de antecedência, porque a maioria dos centros de radiologia que fazem estas ecografias simplesmente não têm vagas, ou seja, ou não trabalha, em parceria com.
Ou seja, isto é muito complicado. sim. Como é que tu o que é que tu achas que ou qual é que é, assim, a tua, visão do que é que podia ser feito diferente? O que é que quais é que são as decisões, ou o que é que poderiam, né, neste caso quem toma essas decisões, o que é que poderia fazer para conseguir, não vou dizer resolver a 100%, mas pelo menos para melhorar este passo intermédio, não é, que é entre tu prescreveres um exame e o exame poder ser feito e não demorar 4 ou 5 semanas ou 1 mês ou 2 para a pessoa conseguir ter esse resultado. Olha, eu já me debati muito em relação a esse assunto e eu, na verdade, não tenho muito bem uma resposta. Isto porquê? Porque precisava de haver mais equipamento, ou seja, Uhum, de haver mais dinheiro para conseguirmos ter equipamento dentro do SNS. Isto era o ideal, não é? Ou seja, mais recursos humanos, ou seja, mais pessoas a trabalhar, porque são necessárias, para dar uma melhor qualidade, de atendimento aos doentes. Era preciso haver realmente mais equipamento, que é para eles não estarem tanto tempo à espera, mas uhum. isto não é muito factível. Então, o que está a ser feito é parcerias com privados, o que acaba por diminuir, pelo menos a curto prazo, o tempo, mas, acabamos por arrastar tudo demasiado para o privado, o que nem sempre é bom, porque acho que a longo prazo vai acabar por não resultar muito bem, porque acabamos por ter uma degradação maior do SNS por falta de investimento. Pois acaba por esse investimento acaba por estar a ser feito no privado, né, enquanto poderiam estar a investir para melhorar os edifícios, para melhorar o espaço, para contratar mais pessoas. Pois, é Hum. exatamente isso, é exatamente isso. Por isso, tem de se investir muito mais no SNS, eu sou a favor, de que se invista muito mais e que se tente reduzir, gastos. Existem muitos gastos que também são feitos, desnecessariamente, Uhum, e é preciso realmente termos equipas com qualidade, porque muitas vezes as direções são cargos políticos. Quem está, nem digo na direção do hospital, que também sim é político, mas uhum. em, em todas as equipas existe uma direção que normalmente é um cargo político, ou a pessoa não tem competências para. Este fator C, o fator Cunha, a mim incomoda-me muito, Sim. porque pode existir uma pessoa que é bem melhor, mas porque não é do mesmo partido, ou porque não conhece X que conhece X, não vai conseguir aquele cargo que iria acabar por melhorar as condições de muitas pessoas. E eu acho isto extremamente injusto, Sim. porque eu já vi pessoas a subirem sem qualquer tipo de competências. E depois não existe uma revisão parece que aquele cargo é Fica estanque. estagnado para sempre. É, ou seja, não há possibilidade de alteração, de mudança, ou seja, nós precisávamos de ter mais flexibilidade, na mudança. E isto tanto é para bom como para mau, como por exemplo despedimentos. Sim, É difícil despedir alguém que esteja, a contrato, não é? O que é bom por um prisma, não é? Mas por outro é complicado, porque se a pessoa realmente não for competente ou não se der bem dentro daquela equipa, sim. Sim, acaba poderá por ir arrastando. é, Sim. Pois, nesta parte aqui eu não sei também muito bem o que é que poderia ser feito diferente, mas acredito que para quem está dentro do sistema, não é, e vê estas coisas a acontecer e provavelmente até conhece alguém com muito mais capacidade para desempenhar um determinado cargo e se calhar essa pessoa até se candidatou e não foi escolhida, porque havia o fator C e foi outra pessoa para o cargo e que vai desempenhar o papel de uma forma muito pior e que neste caso acaba por estar a colocar em causa não só quem trabalha no sistema, mas as pessoas que são atendidas e aquilo que é feito, então acaba por ser sim. aqui algo delicado. Deviam haver mais auditorias, devia haver mais flexibilidade na mudança. Eu acho que pela burocracia não existe muito Uhum, isso. No SNS, no privado flui melhor, porque lá está, há mais facilidade em, um sai, entra outro, há mudança.
Claro que existem cargos que também são políticos, que também é sim, o fator C, mas, uma pessoa que realmente se esforce e que a outra veja: "Ah, não sei o quê", se calhar até consegue, uma posição melhor e dirigir melhor uma equipa, não é? Porque para a liderança é preciso ter a liderança é uma skill, não é? sim. Sim, muitas vezes até pode ser muito boa tecnicamente, mas não seres boa a liderar equipas e a liderar outras pessoas, ou um projeto. Exatamente. Sim. Tânia, aqui na parte da área que tu acabaste por escolher, porquê a prevenção? E neste caso também mais ligado aqui ao estilo de vida. Olha, eu quando fiz, os meus estágios dentro da formação geral, eu comecei a reparar que realmente as pessoas que eu tinha no centro de saúde, e ainda hoje isso acontece, têm doenças crónicas não transmissíveis, que são doenças, que à partida, segundo estudos, e estudos, e estudos, dizem que até 79% podem ser prevenidas com mudanças de estilo de vida. Falamos Uhum. de, por exemplo, diabetes, diabetes tipo 2, não é? Falamos de, por exemplo, tensão alta, hipertensão, ou o colesterol alto, a dislipidémia, obesidade, o excesso de peso também não é uma doença, o excesso de peso, mas a longo prazo depois pode levar à obesidade. Por exemplo, lombalgias, que são dores nas costas, muito provocadas pelo sedentarismo, por trabalhos sedentários, perturbações da ansiedade ou depressões, isto são tudo doenças que, com mudanças de estilo de vida, ou com mudanças nos determinantes da saúde da OMS, nós conseguiríamos aqui alterar e otimizar, às vezes reverter, se a doença já existe, outras vezes prevenir mesmo para que a doença não exista, ou se realmente existe essa predisposição genética, atrasar o seu início. E Ok. comecei a entender que se eu falar como médica, se eu falar sobre estilos de vida, sobre alimentação, sobre stress, sono, atividade física com os meus doentes, e inicialmente, se realmente houver essa indicação, não começar logo medicação e começar a fazer ali estratégias e então as coisas se calhar, fluem melhor, e escuso de passar tanta medicação, e a pessoa acaba por ser mais saudável. Então comecei realmente a dedicar-me um bocadinho mais a isso, porque nós durante o curso não temos assim grande formação em nutrição, em atividade física não temos de certeza, mas em nutrição só temos uma cadeira no primeiro ano, que nem entendemos bem para que é que serve. E pronto, e acabei por me dedicar a isso e construir realmente uma carreira dentro, da medicina de estilo de vida, que depois, agora que estou dentro do internato de medicina geral e familiar, está muito relacionada, ou seja, foi brutal esta associação. Sim. E como é que tu vês a aceitação deste tipo de forma de tratamento, vou-lhe chamar assim, com quem está do outro lado, neste caso com os teus pacientes? E a pessoa, se calhar, ela está à espera de: "Olha, ó doutor, eu queria que me receitasse uns comprimidos para o colesterol, eu não quero melhorar a minha alimentação, eu quero aqui qualquer coisa para resolver isto e os valores que estão altos". Como é que isto vai acontecer? Olha, no SNS muito mal. Porquê? Porque, se calhar para aí 80% dos doentes que eu tenho gostam de medicação e querem Pois. medicação e justificam. O problema é darmos a desculpa, ou seja, dentro do modelo de mudança eles estão na, se calhar, pré-contemplação, não é? Ou seja, isto são pessoas que preferem tomar medicação. Por exemplo, vou-te dar um exemplo muito claro, que é, normalmente é mais em mulheres, 50, 60 anos, em que começam a ter muitas dores de joelho. Já tive imensas que têm ou obesidade ou excesso de peso, são sedentárias, já têm Uhum. ali uma série de doenças associadas e vêm à consulta porque têm dores de joelho. Já têm há tanto tempo, não sei o quê, e pedem exames. E pronto, tu lá passas os exames, mas os exames vêm o quê? Vêm com artroses, vêm com o típico, não é? De pessoas que não Sim, fazem exercício físico, de pessoas que têm excesso de peso, por isso têm mais pressão, não é? Ali na articulação, e por isso vai acabar por aumentar o desgaste e doer mais. E quando tu dizes: "Olha, tem 20 minutos, do seu dia", ficam sem olhar para ti. "Ah, sim, sim. Então olha, 2 vezes por semana vamos aqui escolher o dia, vamos começar, a fazer uma caminhada". Nem digo mais nada, porque senão sim. caminhada. "Ai doutora, caminhadas é muito complicado porque me dói os joelhos". E eu: "Mas olha".
Depois quando explicas que o excesso de peso está relacionado com não sei o quê, e que o melhor é Sim, ir, por exemplo, a uma hidroginástica, que às vezes adoram a hidroginástica, ou, por exemplo, começar a fazer uns vídeos, ou como é que é a sua alimentação, também falo muito sobre isso, para tentar ver, mas não. Depois dizem: "Olha, não me vai prescrever nenhuma medicação, é que isto assim não dá". E eu: "Pronto, é o que é, não é?". É difícil, sabes? Mas eu acho que se tu melhoras uma pessoa por semana, já é ótimo. E se continuares a insistir e a falar sobre bons hábitos, nas tuas consultas. sim, Não, mas digo-te o que me dá mais pena são as crianças. Eu tenho-me debatido, tenho falado disto acho que semanalmente. São crianças que vêm à consulta de rotina, não é? As crianças têm muitas consultas até aos 18 anos, com obesidade. E isto custa-me, porque no outro dia apanhei um miúdo que era obeso, tinha 9 anos, com o pai, e falámos sobre alimentação, e eu disse: "Olha, mas então, tu ao pequeno almoço o que é que comes?" E ele: "Ah, eu não como bolos, eu não como cereais." E eu: "Ai não, pronto, isso já é bom, mas então o que é que comes?" E o pai orgulhoso: "Ele come pão de leite." E é: "Pois pai, mas o pão de leite é um bolo, não é bem um sim, pão saudável." Ou seja, ainda não existe bem uma literacia e depois os miúdos ainda outro dia, por exemplo, também apanhei um miúdo obeso, tinha também, 10, 11 anos, não fazia exercício físico. Não, aliás, fazia exercício físico, fazia kickbox, fazia muito exercício físico até, mas a mãe, desculpava, a obesidade. A mãe dizia: "Pronto, ele é obeso porque teve uma lesão há uns tempos e não consegue mudar porque ele faz muito exercício. E depois, como faz muito exercício, tem de comer muito, por isso a culpa não é dele." pois. E ele realmente comia muito, comia muita quantidade. Só Uhum, que, o que eu disse, ou seja, comer muita quantidade de hidratos ou de açúcar não é propriamente bom, tu tens é de saber o que comer, não é? Mas os miúdos ainda não, nestas idades, ainda não conseguem tomar decisões por eles próprios, ainda não têm essa destreza, não é? E os sim, pais são também muito culpados naquilo que os miúdos comem, e quando tu vês que toda a alimentação em casa não é correta ou não existe um incentivo a ir, passear, ou pela natureza ou mesmo dar uma volta pela cidade, conhecer alguma coisa ao fim de semana e que ficas o dia todo em casa a ver ou o telemóvel ou televisão. Pá, isto não é incentivar os miúdos a estar ao ar livre, não é? E a fazer exercício. sim. Aquilo que eu vou percebendo é que se uma criança tiver um estilo de vida mais ou menos ativo, mesmo que não faça nenhum desporto 3 ou 4 vezes por semana, e se a alimentação for, minimamente correta, é muito difícil ela ter excesso de peso. Porque eles por si próprios, né, acabam por se mexer, mais, né, e estão em crescimento, então também não é assim tão fácil ganharem muito peso. Então quando aparece um caso destes, acredito que seja mesmo ali já num extremo em que há muitas coisas que estão a ser feitas da maneira incorreta. É, sim, e isto traz muitas consequências, principalmente a nível psicológico, não é? São miúdos que sofrem de bullying, que depois têm muitas doenças associadas por causa da obesidade. Sim, E os pais não entendem, os pais ou são obesos também, ou pronto, nem querem mudar, desculpabilizam a pois. doença e é muito complicado de gerir, com o médico de família. Sim. É, depois não costuma-se ouvir também aquela desculpa do é de família já ou é genética. Sim, isso em todas as consultas é sempre: o pai também é assim, ou a mãe também é assim e por isso, pronto, coitado, é genética." E realmente a obesidade tem um forte componente genético, mas muitas das vezes, aqui a parte da alimentação e do exercício fixo, mas principalmente a alimentação, traz um impacto brutal e estas crianças precisavam de ser ensinadas de outra maneira. Elas e os pais, não é? Com hábitos mais saudáveis. E hábitos mais saudáveis, por causa aqui deste boom das redes sociais, não é comer abacate todos os dias ou comer mirtilos todos os dias, Sim, não é? Se formos a sair da nossa bolha, as pessoas têm muito à sua disposição as couves, não é? Um salteado de couves, por exemplo, ou uns brócolos cozidos, ou seja, o que vem da terra que temos aqui mais, pelo menos aqui na zona norte, cenouras, ou seja, abóboras, não precisa de ser propriamente abacates, ou seja,
existem coisas saudáveis que não são assim tão caras e são de fácil acesso. É Sim, só preciso é entendermos como é feita a distribuição do prato e trabalharmos com hortícolas, não é? sim, sim. E tu vês também que existe um volume grande de comer coisas processadas? Sim, comer ultraprocessados, principalmente, snacks, muitos mesmo. Por exemplo, ir muitas vezes também ao restaurante, aqueles restaurantes que são um bocadinho mais comidas mais tradicionais, Uhum. então as pessoas acabam por, ir muito, comer assim esse tipo de comidas e em grande quantidade. Ou seja, eu acho que há muito este problema das quantidades, mas a nível de ultraprocessados é mais a nível de bolos, batatas fritas também muito, bolachas, é praticamente diário. Sim. Acaba por ser aquela coisa também de fácil acesso, né, que é: "Olha, Sim, não tenho nada para lanchar, vou comer umas bolachas", ou "Vou comer exato. aqui um pão de leite ou um bolo". Então acaba por ser, muito aqui, acredito eu, na parte do facilitismo, e muitas vezes no dia com a correria do dia a dia, entre principalmente para quem tem filhos, não é? Entre ir buscar os miúdos à escola, ir levar os miúdos à escola, e ter que fazer jantar ou almoço, ter que dar refeições para toda a gente, acaba por ser mais fácil arranjar Sim. aqui uma alternativa qualquer, ou até ter qualquer coisa congelada que é só colocar no forno e aquecer. Então, Sim, é mas também, sabes, temos de entender, ou seja, que às vezes as pessoas não, ou seja, não existe, nós não temos, um sistema que tenha uma literacia, ou seja, a população portuguesa não tem muita literacia em saúde e também isto não é promovido. Ou seja, tu sim. ligas a televisão, eu já não vejo televisão há muito tempo, há mais de um ano, mas tu ligas a televisão e tu tens, reality shows, tens domingões, tens programas que, não aumentam a tua literacia em área nenhuma, muito menos em saúde. Se houvesse, por exemplo, um programa de literacia em saúde que fosse apelativo, se calhar as pessoas já mudavam hábitos sem sequer se aperceberem, e entendiam que, por exemplo, conseguem estar muito atarefadas e a criança precisa de comer, assim, um snack. Ok, vou-lhe dar um iogurte, se calhar Uhum. vou-lhe dar um iogurte natural, não lhe vou dar um iogurte cheio de açúcar ou um iogurte Sim. daqueles com chocolate. Ou, por exemplo, também a parte laboral toca muito nos nossos hábitos. Nós temos poucos apoios a nível social, Uhum. para famílias, e temos muita carga horária. Tu tens, por exemplo, trabalhadores de fábricas. Eu estou numa zona onde existem muitos operários fabris e, Uhum. trabalham desde as 6 da manhã até às 6 da tarde, ou até às 7 da tarde, trabalham 6 dias por semana. Isto são pessoas que pouco tempo passam com os filhos, e quando passam não têm paciência para fazer o que quer que seja. E isto Sim. também influencia o quão saudável tu és. Esta parte aqui da alimentação, principalmente, tu consegues perceber que se houvesse uma educação maior nas escolas, se houvesse aqui uma forma diferente também de conseguir mostrar aos pais, claro que não precisa de ser uma alimentação 100% correta, não é? Mas se calhar se for 80% em muitos dos casos já ajuda muito e acaba por impactar aqui não só a vida deles, mas também a vida dos filhos. E se calhar até das gerações que vão vir no futuro, se os filhos tiverem filhos também. Como é que seria assim uma forma, ou qual é que poderia ser uma maneira mais acessível também, mas de alguma forma de conseguir ajudar estas pessoas, estas famílias, de conseguir dar-lhe aqui alguma literatura e mais conhecimento de como é que poderiam ter uma alimentação e um estilo de vida mais saudável? Hum, Temos de ser práticos. Eu acho que, falamos muito, fazemos pouco. Ou seja, precisamos de, centros de saúde com melhores condições, mais funcionais. Precisamos de formar, médicos e enfermeiros em medicina do estilo de vida, ou seja, em hábitos. Precisávamos de ter, juntamente com as câmaras, dias em que, trazíamos pessoas, ou pais ou famílias inteiras para cozinhar, ou seja, meter as mãos na massa. Olha, Sim. vamos ter um workshop gratuito em X dia para aprender a fazer não sei o quê, trabalhar com vegetais, porque nós, sabemos fazer um bife com um arroz, mas não sabemos fazer, e sabemos fazer sopa, mas não sabemos fazer vegetais, não sabemos trabalhar. Ou seja, se as câmaras conseguissem, ter dias gratuitos para,
medicina culinária, não é? Uhum. Hum, era espetacular. Se tivéssemos centros de saúde com, profissionais capacitados para mudanças do estilo de vida e que ao mesmo tempo também tivessem, assim, estes dias, 1 dia a cada 3 meses, o que seja, com workshops, com palestras em que as pessoas vão lá, tiram dúvidas, hum, então aí era brutal. E depois nas escolas, claro, nas escolas também há muitas escolas em que tem, por exemplo, já, hortas, em que os meninos vão cuidar das hortas e depois precisamos da Sim. parte em que eles pegam e sabem e aprendem a cozinhar, a fazer algumas receitas. Eu acho Uhum. que isto tinha de ser um trabalho muito em conjunto. E depois, da parte do governo, era chegar a casa e teres programas de cultura, ou seja, no teu dia a dia, em horário nobre, acessíveis à nossa população, Sim. de como melhorar a saúde de forma prática, não é? Sim. Acho que essa Quer dizer, acaba por estar tudo muito virado no entretenimento, que nem é sequer um bom entretenimento. Então, eu sou como tu, também não vejo televisão, mas das poucas vezes que vejo, percebo porque é que nunca vejo. Então é assim um bocado preocupante. Hum, mas pronto, tem muito a ver também com, acredito eu, com a nossa cultura e com aquilo que as pessoas gostam de consumir. Infelizmente não é as melhores escolhas, acredito eu, mas olha, é o que temos, como se costuma dizer, que não é bom. O que não é bom, por isso é que nós precisamos aqui desta mudança, nós precisávamos de um governo mais ativo, com maior controle sobre aquilo que chega a nós. A maior parte das famílias vê televisão, passa muito tempo a ver televisão, muitas até jantam com televisão. Sim, Então nós precisávamos aqui de mudar como as coisas são feitas, e depois lá está, termos maior Hum, ou seja, as câmaras deviam ser responsabilizadas e deviam realmente ter muitas iniciativas, para a população estar mais saudável, porque realmente tu vês que muitos hábitos que nós temos é consequência também, muito do desconhecimento ou da sim, falta. Às vezes as pessoas precisam de estímulos e se não têm estímulos vão acabar por ser sedentárias e comer mal. E se tu tivesses ações gratuitas, se calhar as pessoas até se inscreviam ou ouviam falar e até pensavam: "Ah, vou lá tentar", ou era sim, diferente. sim. E em muitos casos acaba também por ser a tentativa e erro, não é? Encontrar uma forma de criar estas ações, se calhar a primeira não funcionou muito bem, olha, vamos tentar de uma forma ou de um prisma diferente e tentar Sim, aqui captar as pessoas com uma narrativa diferente. E às vezes não os consegues vencer à primeira, mas vencê-las pelo cansaço. E tanto falar na mesma coisa, muitas vezes de formas diferentes, acabas por conseguir ali que a pessoa perceba, pá, se calhar isto até faz sentido, porque é que eu tenho que estar a tomar 5 comprimidos diferentes todos os dias, quando se calhar se eu melhorasse a minha alimentação e fizesse um bocadinho de exercício, só precisava tomar um, ou não precisava tomar nenhum. Então acaba por ser aqui também tentar fazer este shift na, na mentalidade, não é? E em muitos casos, principalmente nas pessoas mais velhas, acredito que não seja assim tão fácil, que sim. elas também não querem mudar, não é? É mais confortável continuarem assim, mesmo que tenham dores ou problemas de saúde, mas também se não tentarmos, não é? É que, como estavas a falar, dificilmente elas vão mudar. Pois, é que se tu fores ver, isto até acabava por diminuir os gastos que o governo tem com a saúde. Eu, por exemplo, nós, quando prescrevemos medicação, temos o preço que o utente vai pagar por a sua medicação e temos o preço real que o governo, no fundo, vai pagar, não é? E ainda outro dia até tirei uma foto que era a medicação crónica de um doente, ele tomava imensa medicação. Lá está, muita da medicação podia ser retirada se ele mudasse o seu estilo de vida. E Sim, preço para o utente eram 40 e tal euros, acho que era 42, e preço para o SNS era quase 400 euros. Ou seja, isto para uma pessoa, para 6 meses. Agora se tu vais pois. fazer para um ano e para os milhões de pessoas que nós temos a fazer medicação crónica que era potencialmente retirável se as pessoas realmente mudassem, tu poupavas imenso, ou seja, era possível nós Sim, fazermos campanhas de promoção de saúde, campanhas eficazes, porque depois as pessoas o que é que fazem? Vão para o Instagram, e o Instagram está cheio de porcaria, está cheio de desinformação, ou seja,
lá está, depois de demasiada informação é não haver informação de todo. Precisávamos de uma orientação e isto só deve vir por parte das câmaras, dos governos, ou seja, de termos, televisão, termos campanhas, estarmos no terreno, percebes? Só assim é que funciona e não com teorias. sim, Eu não sim, imagina, se eu disser a um doente: que muitas vezes eu vejo em consulta quando estou com outros médicos: tem de comer melhor. Olha, coma melhor, tem de comer mais vegetais". E a pessoa pensa: "O que é que isto é?" Não faço sim, ideia, não faço ideia. Mas lá está, precisamos estar no terreno e de ser práticos. sim. Pois é, acabo por ser aqui conseguir transformar esta informação de uma forma que as pessoas consigam perceber e aplicá-la de forma mais prática no seu dia a dia. Exato. Sim. E até fazendo aqui a ponta para isto que estavas a falar agora do muitas vezes excesso de informação, mas mais incorreta nas redes sociais, como é que tu como é que tu vês isso? De vez em quando surgem assim algumas modas, tipo de coisas mirabolantes que teoricamente são baseadas na ciência, mas que na verdade não são nada, e é mais uma forma de, entre aspas, enganar as pessoas, ou muitas vezes enganar mesmo. Como é que tu vês isso? De que forma é que quando nós estamos deste lado e vemos algum tipo de conteúdo, podemos ter se calhar um pensamento mais crítico ou perceber: "Ok, será que isto é mesmo uma notícia? Será que isto foi mesmo um estudo que foi feito?" Como é que tu fazes esse análise? Olha, eu em relação às redes sociais, eu eu tenho opiniões diferentes, acho que a cada semana, porque eu quando comecei o meu percurso nas redes sociais, estava a adorar e realmente, sentia-me bem em partilhar informação, mas depois começou a vir, aquele sentimento de, principalmente com a parte da inteligência artificial, começas a Uhum. ver a urgência, ou seja, aquele marketing de urgência que em saúde eu sou absolutamente contra. Hum, e vês cada vez mais nas redes sociais, praticado por médicos, e vês estes trends em que cada vez mais médicos falam disto, como por Sim, exemplo o colesterol. O colesterol, as estatinas, o magnésio, com o doutor Pinto Coelho que, meu Deus, com a água do mar a que se deve beber sim, ou seja, tu vês informação que não é certa, que as pessoas baseiam-se em estudos, provavelmente em estudos de 10 pessoas, que não é estudo nenhum, ou estudos, de ensaios clínicos, também não é estudo nenhum. Ou seja, sim, estudos há muitos, agora estudos que são robustos, então aí, não é? E depois tu vês colegas teus que realmente, hum, são enganosos, e as pessoas realmente acreditam, e muitas vezes são médicos, são profissionais com, milhares de seguidores. E tu pensas, se tens um médico a promover que as estatinas fazem mal e ninguém devia tomar estatinas, que é o medicamento para diminuir o colesterol, hum, tu pensas: "Meu Deus, esta pessoa, não pode estar a exercer, porque sim, isto é completamente errado". As estatinas, segundo os estudos que temos atualmente, previnem não só, os eventos cardiovasculares, ou seja, o risco de tu vires a desenvolver um infarto, um AVC, uma trombose, mas diminuem, ou seja, estabilizam a placa, se tiveres placas de colesterol, ou seja, uhum, um efeito diminui a tua mortalidade, ou seja, em determinadas situações, perante determinados riscos, pessoas com diferentes riscos, têm indicação para tomar estatinas independentemente de mudarem o seu estilo de vida. Ou sim, seja, eu acho que muitas vezes nós temos e isto tem muito a ver com os seguidores, porque as pessoas querem ter mais seguidores e por isso precisam de fazer este tipo de conteúdo. Precisam não, fazem este tipo de conteúdo de urgência ou ainda outro dia estava a ver uma publicação, esta semana, da Raquel Vareda, a médica de saúde pública, uhum, sobre, já não me lembro, mas, se tu precisas de saber isso ou nenhum médico te diz isto. Este tipo de frases de urgência, não é, que até denigre outros profissionais, isto é só para ter seguidores, mas isto é o que te traz pessoas, é o que te traz seguidores, é o sim, que faz com que o teu negócio cresça. Hum, ou, por exemplo, existe uma clínica
que as pessoas acham que é médica, mas que não é, que tem imensos seguidores no Instagram, aqui no norte. Quer dizer, os seguidores devem ser de todo lado, mas, a clínica é aqui no norte. Uhum. Tem médicos, mas que se fazem passar por médicos e que promovem e incentivam, tratamentos, eh, principalmente naturais, mas que são obsoletos, ou seja, são coisas que tu não deves estar a fazer. E são pessoas que se denominam como doutor, porque toda a gente é doutor, Sim, eh, no Instagram e realmente eu vejo os comentários, eu não sigo, mas de vez em quando vou lá pensar: "Ai meu Deus, que é que" percebes? sim, E e isto está errado. sim. Imagina, mas não existe nenhum tipo de controle, nem da ordem dos médicos, nem nada, né, porque acredito que haja muitas coisas que legalmente nem poderiam ser feitas. Pois, é assim, tu tens a ARS, não é, que supostamente controla isto, mas lá está, uma clínica tem, ou seja, pode estar dentro da ou seja, tu podes, ter a certificação, não é, a licença da ARS, não é, em como tu podes Uhum. praticar ou ter esta clínica, o estabelecimento em si, mas depois, sinceramente, existem tantas clínicas hoje em dia que acho que o controle não é muito, podes é Pois. denunciar, e depois vai-se fazer auditorias e afins, mas este controle das redes sociais, que é o pior, não está a ser feito, não existe, e isto leva a muitos erros, e a Sim, pessoas que deixam de tomar medicação, que fazem procedimentos que não devem, por pessoas que não são formadas, não é, naquilo que deve. sim. Até porque ainda existe muito esta crença de se eu vi no Instagram ou no Facebook é porque é verdade. Principalmente, não é, quando é alguém teoricamente com mais autoridade, como um médico, ou alguém que se intitula como tal. Então, até mesmo acredito eu para ti, não é? Para médicos como tu, que têm a visão do lado oposto e que trabalham no sistema e que lidam com estas pessoas todos os dias, e de repente tens um utente que chega lá e tu percebes que ele deixou de tomar uma medicação porque viu um vídeo não sei onde, acredito que seja também preocupante e que de alguma Sim. forma também esteja um bocadinho de pé atrás do género, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Se eu estou a tentar ajudar a pessoa e de repente ela está-se a desajudar sozinha porque viu um vídeo não sei onde. Sim, eu vejo pelo menos pelo centro de saúde, tenho alguns doentes, pronto, ninguém sabe que eu tenho um Instagram, não é? E às vezes chegam-me uns doentes a dizer: "Ó doutora, não acha que eu devia fazer umas análises ao meu cabelo ou ao zinco e ao magnésio e ao não sei quê, não sei o que mais?" E eu digo: "Não, olha, isso a não ser que tenha realmente evidência, ou seja, tenha clínica evidente, por exemplo, para um déficit de magnésio ou querem ver os ómegas, pá, isto não existe propriamente evidência, não é? Ou seja, Sim, a pessoa poder passar pode, mas, primeiro não comparticipado, porque o Estado não tem de estar a pagar por este tipo de coisas, não é? E depois, isto não existe evidência, isto não vai dizer nada, uma amostra do cabelo não diz nada, não existe estudos suficientes que digam que realmente tenha, porque senão já estávamos a fazer isto, sim, não é? Na nossa prática clínica, não é? Não é por mal, mas depois, claro, dizem: estes médicos não passam nada do centro de saúde, não sei quê, não sei o que mais, porque aquele sim, médico, mas pronto, isto é algo que nós temos de lidar. Também vejo a parte oposta, não é? Ou seja, também existem muitos médicos, muitos colegas meus no centro de saúde em que se calhar não passam os exames ou as análises que deveriam passar, ok? uhum, Nós vemos muito também, eu vejo muito uma parte, mas também existe a outra, que também sim, não é, há pessoas que são verdadeiramente mal seguidas, são. Eh, mas lá está, nós precisamos de ter um maior controle, mais formações, sabes? sim, sim. Esta parte aqui das redes sociais é algo que também me deixa, vou dizer, um bocadinho preocupado, até em parte porque é o meu trabalho também, não é? Trabalho com redes sociais, mas eu percebo que esta parte de construir uma audiência e de chegar a mais pessoas é importante, mas principalmente na área da medicina e da saúde é importante, mas tem que ser bem feito. E não dá para chegar a mais pessoas a qualquer custo, só porque, olha, se eu usar este gancho para começar os meus vídeos, eu vou atrair mais pessoas e os meus vídeos vão ter mais visualizações. Mas na verdade, tu podes estar a colocar em causa a saúde e a vida da outra pessoa, não é? É uma área, vou dizer, muito delicada, porque é mesmo. E é preciso ter cuidado com aquilo que se está a falar, principalmente quando tu és uma autoridade, neste caso um médico ou uma médica, e és vista como tal. E as pessoas podem tomar decisões que às vezes até podem resultar em doenças graves ou em problemas de saúde graves, porque tu disseste uma coisa num vídeo
a pessoa achou que aquilo era verdade e fazia sentido e começou a fazer isso na vida dela. Ou a deixar de tomar alguma medicação, ou a adotar um estilo de vida diferente por causa daquilo que viu, então é um pouco, é uma área muito sensível. É mesmo muito sensível e é preciso ter muito cuidado. Existe, lá está, a legislação, mas não é feito nenhum tipo de controle, então, cada um faz mais ou menos aquilo que acha correto, mas há muitas coisas que realmente não estão corretas, e pronto, isto pode afetar a vida de muita gente, Sim. né. Olha, acho que isso acaba por ser mais um motivo para quem defende as coisas da maneira certa, se conseguir posicionar e também ter um alcance maior. Porque é quase tentar aqui combater a desinformação com a informação correta. Sim, tens o exemplo por exemplo, da Margarida dos Santos, não é? Tenta trazer a informação da maneira certa, é uma excelente comunicadora, eu gosto muito de ouvir e o podcast dela também, mas realmente, ou seja, ela tem realmente muitos seguidores, mas a informação que ela transmite não é tão escalável como, por exemplo, um vídeo de mais negacionista, ou seja, com Sim, com temas mais polémicos. Se tu fores perguntar ao ChatGPT ou a outra inteligência artificial, que temas é que tu deves, falar, sendo médico, os temas são sempre muito polarizados, não é? Ou seja, sim, e isso torna-me um bocadinho reticente, da maneira como tu queres, construir o teu perfil nas redes sociais. sim. Hã, houve assim algum caso ou alguma pessoa que tu tenhas acompanhado nestes últimos anos que te marcou mais? Pode ser de forma mais positiva, mais negativa, pode ser mais do que uma pessoa. A nível das redes sociais, Não, neste caso no teu acompanhamento. Pode ser no Sistema agora Nacional de Saúde ou pode ser antes de teres começado a trabalhar no SNS. Assim, alguém que tu acompanhaste e que tu percebeste e que tu depois deixou-te a pensar, ou porque a pessoa partilhou uma determinada história que tinha acontecido com a vida dela, ou pela forma como a saúde dela tinha sido afetada ou não. Não sei se houve algo assim que te marcou mais. tive alguns doentes que, e mais recentemente houve uma utente minha, do online, por acaso, que eu fiquei muito, muito feliz, porque, hum, era uma pessoa que era sedentária, que comia fora praticamente todos os dias e só comia ultraprocessados e, tinha uma alimentação mesmo errada, Uhum. muito stress no trabalho, hum, e tentamos, à medida que tivemos mais consultas, tentar mudar aqui algumas coisas, fazer melhores escolhas sempre que ia, comer lá no shopping, e alterar aqui um bocadinho mais a atividade física. Depois tivemos para aí 6, 8 meses sem consulta, e ela marcou uma consulta há uns meses atrás, e eu vi uma pessoa nova, completamente mudada, e eu fiquei eu pensei: "Ai meu Deus, o que é que aconteceu?" E ela disse-me realmente que tinha tomado realmente a decisão de que tinha mesmo que mudar. Deixou de estar em excesso, ela já estava com obesidade grau 1, ficou muito melhor, ficou, com excesso de peso, mas mais para a parte inferior lá do IMC. Estava a Sim, fazer 2 vezes por semana ginásio, aquelas aulas de grupo, e a nível da alimentação tinha mudado completamente, estava muito mais magra, estava mais ativa, ela teve-me a contar em como estava mais energética e fazia isto e aquilo e não sei o quê. E eu pensei: "Fogo, isto é brutal". Ou, por exemplo, tive uma das minhas primeiras utentes do online, que eu tenho um carinho muito especial por ela, em que estava com uma depressão, muito relacionado com o trabalho dela, com a parte laboral. Depois fizemos o encaminhamento para um colega meu psiquiatra, para uma psicóloga também. Trabalhamos os 3 assim em equipa e em coordenação em back-office, e foi espetacular. Ela uma vez fez-me um áudio, estava de férias até, fez-me um áudio a dizer: "Doutora, não tem consciência, mas eu despedi-me", e não sei o quê. E depois, passado uns tempos, consegui largar a medicação sim, antidepressiva, ou seja, isto foi tudo melhorias e eu pensei: "Fogo, é mesmo bom fazer este tipo de trabalho", sabes? A medicação não é má, não é, mas é necessária sempre que existe a indicação, sim. mas
associava sempre a mudanças de estilo de vida, ou seja, isto é que é bom de promover. E realmente estas 2 em específico, marcaram-me muito. Dentro do SNS, tenho histórias que me marcaram, mas pessoas que acabaram por falecer, não é, mas que me marcaram num sentido empático da coisa. Foi um sim. senhor na Alemanha em que estava nos momentos de vida e na Alemanha, pelo menos no hospital, era incrível os cuidados de fim de vida e eu sou muito apologista de cuidados de qualidade que nós não temos em Portugal. Uhum, Sou completamente revolucionária nesse sentido, não existe cuidados de fim de vida decentes em Portugal. E aquilo foi muito bonito, porque instalamos ali todo um mecanismo para ele ir com paz, relaxado, inclusive ele já estava ali numa parte em que estava em coma, não é? Mas demos um peluche, ou seja, para se agarrar, porque as pessoas têm tendência a agarrar, não é? sim, Muito, muito bonito. E depois, quando a pessoa faleceu, nós tínhamos já chamado os familiares para se virem despedir. Quando a pessoa faleceu, nós pusemos a pessoa toda direitinha, abrimos as janelas, que lá havia a cena de abrir as janelas para a alma sair, com musiquinha, com um ambiente de fundo, umas velinhas muito bonito. E os familiares foram-se lá, foram prestar homenagem e despedir-se. Foi muito, muito bonito. Apesar de ser, claro, uma morte, não é? sim, Mas aqui em Portugal nós não temos, este tipo de coisas e eu posso falar pelo meu pai que faleceu em Portugal e eu, ainda estava, não, já tinha regressado à Alemanha, mas tinha regressado há pouco tempo, que eu regressei para cuidar do meu pai, e o meu pai já estava numa unidade de cuidados paliativos, ou seja, uma unidade já, que supostamente é experiente em fim de vida, sim, hum, e eu queria ir ver o meu pai, não é, que me tinham dito que tinha falecido, e estava, numa cave, envolto num lençol, como se fosse para o lixo. Aquilo chocou-me profundamente e eu fui lá acima e dei uma descasca a quem tinha de dar e disse: "Olha, sim, felizmente eu sou médica e estou habituada a ver corpos. Apesar de ser o meu pai, estou habituada a ver corpos. O que vocês fizeram foi indecente, indecente. Isto não se faz e espero que nunca façam isto a um familiar, porque uma pessoa que não seja médica e que não esteja habituada a ver morte, fica esca desculpa, fica escandalizada para o resto da vida. sim. E e isso notou-se uma grande discrepância. É, Sim, é mais na forma como as pessoas são tratadas, é isso. E sim, tudo aquilo que envolve estes momentos mais finais de vida. sim, 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 sim. Mas temos redes sociais muito boas de fim de vida, de colegas, principalmente enfermeiras, que Uhum. promovem, os cuidados de fim de vida e a qualidade, ou, por exemplo, demências também, e gosto muito de ver o conteúdo delas. Sim, sim, há sempre pessoas que fazem um bom trabalho. Sim, sim, sem dúvida. Boa. Aqui, na parte do Sistema Nacional de Saúde, até estava-me a lembrar de uma situação que aconteceu há umas semanas, quando eu fui a um evento e uma das pessoas, aquilo eram dinâmicas que nós fazíamos em grupo, 3 ou 4 pessoas, em que, imagina, part- a ideia era pensarmos o que é que nos estava a bloquear naquele momento, podia ser para concluir algum trabalho, podia ser para, imagina, fazer alguma mudança que nós gostávamos de fazer, mas não estávamos a conseguir. E depois houve uma das pessoas que havia ali um momento para partilha, para quem quisesse falar sobre o que é que tinha escrito, e a pessoa era uma miúda, sei lá, 20 e poucos anos, que disse que estava a terminar o mestrado e que não estava a conseguir entregar porque ela tinha, ou neste caso o objetivo dela, era conseguir de alguma forma mudar o Sistema Nacional de Saúde. Essa era a tese de mestrado dela e ela estava ali naquele impasse de não sei o que é que eu posso fazer diferente, já estou aqui com isto bloqueado há não sei quanto tempo, nem entregava a tese, também não conseguia encontrar uma mudança que fosse provavelmente execuível, nem uma forma de a fazer. E neste caso, como tu estás dentro do Sistema Nacional de Saúde, eu gostava de perguntar qual é que é a tua visão daquilo que funciona bem e que faz sentido manter, e daquilo que não funciona tão bem e que tu já conseguiste perceber aqui, olha, se fizéssemos desta forma, ou se isto fosse feito, não sei bem como, mas se isto fosse feito, íamos sentir grandes diferenças. Eu por acaso entrei ontem recebi uma mensagem de que entrei no mestrado, Parabéns. também, obrigada. Fui selecionada, para um mestrado em cuidados de saúde primários, exatamente. Eu desde que entrei agora recentemente no SNS, eu estou lá a ficar mesmo muito, solidária e a querer lutar por o sistema. Sim. Existe realmente, a nível de cuidados de saúde primários, não é, que, a nível
cuidados hospitalares, pronto, estou no hospital, mas não tenho tanta experiência como agora, que vejo todos os dias o terreno num centro de Uhum. saúde. Existe muita coisa passível de mudança e que acho que era possível mudar. Acho que primeiro, aumentar o número de médicos de família. Eu acho que o médico de família ter cerca de 1.600 doentes ou 1.800 é absurdo. Acho que é Uma muito, loucura. é uma loucura, é muito utente para uma só pessoa. Tinha de ser reduzido, tinha de haver mais médicos de família, mais centros de saúde capacitados. Não é um centro de saúde em que não existe material para suturar, por exemplo, abres qualquer coisa e precisas ser suturado. Ou seja, para que ir ao hospital se tu podes fazer isto no centro de saúde, não é? Como antigamente, em que o centro de Sim. saúde dava para suturar, fazeres o ECG, dava para fazeres medicação básica, funcionava como um mini hospital. E os centros de saúde devem funcionar assim, mas muitos não, a maioria não funciona, não é? Por isso, aumentar os médicos de família e as condições do centro de saúde e fazer mini urgências, não é? Nos centros de Uhum. saúde. Depois, acho que formar melhor os médicos. Eu acho que os médicos precisam de ser formados e atualizados, porque muitas vezes são, são dinossáuricos, não é? E na medicina, principalmente em cuidados de saúde primários, é muita coisa, é muitas áreas, nós temos de saber de tudo. Enquanto, por exemplo, um cardiologista só se tem de atualizar da parte do coração e de saber as Uhum. novas guidelines do coração, nós, quando saem novas guidelines internacionais, seja de que for, temos de nos atualizar. Sim. Então, era preciso também haver mais formações, mais ações de formação e gratuitas, porque André, isto é muito bonito, mas eu, por exemplo, para ir a um congresso, ou tenho patrocínio de uma indústria, não é? Porque precisamos de patrocínio, Sim. ou então tenho que pagar 400, 800 euros só para entrar. Por exemplo, o SAV, o Suporte Avançado de Vida, custa 400 euros. Ou seja, se o Ministério da Saúde investisse em formar os médicos, em dar este tipo de workshops e formações gratuitamente, acho que também conseguíamos melhorar a qualidade dos utentes, não é? Porque tínhamos médicos mais capacitados, enfermeiros mais Uhum. capacitados. E depois, workshops não só de formação, mas de comunicação. Saber como falar, saber como trabalhar em equipa, que muitos médicos, falo principalmente da parte médica, não é? Não sabem trabalhar em equipa, não sabem Sim. como comunicar entre eles ou entre doentes, ou com o doente, não é? Sim. Hum, e depois, uniformizar. Por exemplo, tu podes ter um centro de saúde. Imaginemos, eu estou aqui em Guimarães. Um centro de saúde em Guimarães tem consulta de doenças respiratórias, ou seja, tu sabes que os utentes daquele centro de saúde que têm ou asma ou doença obstrutiva pulmonar, que vão estar bem tratados, porque tem Uhum. um colega um médico de família, que vai ter 2 ou 5 horas por semana ou por mês dedicadas a atender doentes com aquelas doenças. E capacita-o e melhora, não é? Diminui, o risco de virem a ter complicações no futuro. Sim. Mas isto é num centro de saúde e se calhar no outro não tens nada. Num centro de saúde tens cessação tabágica, ajudar as pessoas a deixarem de fumar, no outro não tens. Nós precisamos de uniformizar os cuidados, aumentar os recursos e uniformizar aquilo que se oferece aos utentes, não é? E Sim. precisamos digitalizar as coisas. Há muitos utentes, claro, os mais velhinhos, não é, que precisam das coisas um bocadinho manuais, mas, nós temos cuidados de saúde muito primitivos, não é, ainda para, utentes como nós, mais jovens, mais tecnológicos, não é? E precisamos de melhorar também esta parte. Sim. Estava a pensar esta parte aqui que tu mencionaste da comunicação e da forma como é feita a partilha de informação, seja com os colegas, seja com os pacientes, acaba por afetar muito até mesmo a forma como a pessoa vai receber essa informação. Porque uma coisa é tu dizes à pessoa: "Olha, tem que se alimentar melhor". Outra coisa é tu conseguires mostrar-lhe que se ela tiver uma alimentação melhor, a vida dela também vai melhorar e ela vai ter menos dores. Por exemplo, aquele caso que estavas a usar há bocadinho, da senhora que tinha dores nos joelhos. E se tu conseguires mostrar, olha, se já pensou ou já percebeu que se calhar se perder aqui 3 ou 4 quilinhos, não precisa de fazer grandes mudanças, mas se tiver um bocadinho mais cuidado com a alimentação, se fizer algumas caminhadas durante a semana, isto vai ajudá-la a ter menos dores nos joelhos, ou se calhar até deixar de ter mesmo.
mas é diferente de falar dessa forma do que dizer: "Olha, se perder peso, isso vai passar". Assim, Então, acaba por é haver aqui esta barreira grande, dependendo da forma como a informação é passada. sim, é uma barreira brutal, do: "Ah, tem de perder peso, veja lá se para a próxima consulta perde uns quilinhos". Sim. Isto não é conversa nenhuma de se ter e isto não é mudar a pessoa ou ajudar nós médicos não é para prescrever exames e medicação, nós temos de ajudar a pessoa a mudar. E ajudar a pessoa a mudar implica, termos uma comunicação eficaz, Sim. sabermos ouvir, sabermos ouvir a pessoa a contar-nos como é que é o seu dia de trabalho e nós tentarmos com ela ver que estratégia é que conseguimos colocar para ela, se organizar melhor em termos alimentares, ou para começar a fazer um bocadinho de exercício. Ou Sim. seja, nós porque o médico ainda tem aquele papel importante, não é, de mudança e de: "Ah, o médico é que sabe", não é? Eh, Nós temos de pegar nesse papel, mas não é para nos vangloriarmos, porque isso não vale nada, vale zero. Sim. É para pegar nesse papel e com a pessoa ajudá-la a mudar, dar autonomia para que ela pense: "Ah, sim, eu preciso de mudar", não é? Não é nós dizermos: "Olha, vai agora é obrigada a fazer isto". Não é, Não não vai é. funcionar. Claro, Sim. e isto era muito importante ser feito, mas lá está, não teórico, é pegarmos em pessoas que consigam ir aos centros de saúde e ajudem os profissionais a falar de uma forma diferente, percebes? E não dar Uhum. apenas palestra de como comunicar é importante. Sim. Pois é, até se calhar de alguma forma haver um acompanhamento, pelo menos em algumas fases mais próximo, para a pessoa também perceber, ou para o médico perceber o que é que pode melhorar na sua comunicação, de que forma é que pode fazê-lo, de uma maneira mais correta e que funcione. Isso até é um excelente negócio. Digo-te já, realmente devia ser, algo que as ULS, ou seja, as unidades locais de saúde, pudessem contratar uma equipa, não é? Eu por acaso tive isto no Algarve, em que eu trabalhava numa clínica que contrataram uma empresa em que fazia este tipo de ações, não é? De Uhum. comunicação, de mudança, de team building. Eu acho que isto devia haver, devia ser obrigatório haver. Sem dúvida, porque a maioria das pessoas não sabe comunicar. E isto Sim, nos centros de saúde, se falarmos em urgência, então aí está o caldo entornado. pois imagino. É até mesmo na forma como vocês conseguem comunicar à pessoa, imagina se ela tiver uma doença grave ou se houver aqui algum fator de risco muito maior e que se calhar se ela fizer ali uma outra mudança vai conseguir, não vou dizer que ele vai desaparecer, mas se calhar vai conseguir atenuá-lo ou quase resolvê-lo, mas é preciso saber comunicar isso à pessoa também da maneira certa, seja para não alarmar muito e ela não ficar super preocupada e depois se calhar desencadear outros problemas, mas também para conseguir que ela comece aqui o processo de mudança. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tenho aqui sobre processo de mudança, uma pergunta agora um bocadinho mais pessoal. Como é que tu consegues arranjar tempo para fazer tantas coisas? Olha, não Entre trabalhar no SNS, cuidar da tua filha, do relacionamento, tinhas aqui o projeto, aliás, houve aqui uma fase nestes últimos meses em que estavas para lançar um projeto novo. Como é que tu conseguiste estar aqui a encaixar isto tudo não e manter a consegui, sanidade mental? não consegui. É tão fácil quanto isso, tive de deixar coisas para trás. É inevitável. Tal como quando vim da Alemanha, vim porque priorizei, a família, eu tive de priorizar novamente. Eu estava muito indecisa se iria regressar ao SNS ou não, e decidi dar esse passo, porque acreditei verdadeiramente que precisava de estar dentro para conseguir alterar as coisas. Sempre que penso no SNS, penso dos meus avós e houve uma altura em que me esqueci disso, mas precisei mesmo de entrar. E para entrar eu precisava de largar coisas, porque eu não tenho Uhum. tempo para isso, principalmente com uma filha. Se não tivesse, se não tivesse a miúda, tinha mais tempo para me dedicar, mas eu tenho a minha filha e eu quero dar um bom exemplo. E dar um bom exemplo significou falar com o meu marido, aliás, ele falar comigo, entendermos que eu não podia estar ao telemóvel. Eu estava muito viciada no telemóvel, porque eu fazia muitas publicações, tentava fazer reels, tentava fazer posts, estava sempre a falar Sim. com esta, com aquela, e eu entendi que não podia fazer isso, porque a bebé estava-me a ver ao telemóvel. E tu
lideras pelo exemplo. sim, Então, a partir do momento em que a vamos buscar, na maioria dos casos, isto não é a 100%, mas na maioria dos casos, a partir do momento em que a vamos buscar entre as 4h30 e as 5 da tarde, até ela adormecer, às 20h30, não se pega em nada. Ou seja, não há ecrãs. Ou se há, estamos 5 minutos, seja, ou vamos fora, ou então estamos ali 5 minutos muito rápido e acabou. E para eu ter este intervalo de tempo, que é muito grande, sem telemóvel, sem acesso às redes, eu não podia dedicar mais redes. Por isso eu priorizei a parte da família e o trabalho no SNS, porque se eu antes não trabalhava no SNS e por isso dedicava o meu tempo às minhas ao meu negócio online, não é? E sim, queria fazer realmente a minha clínica e pela minha visão, que é a medicina. Mas agora é impossível, porque eu trabalho 40 horas semanais. Ao trabalhar 40 horas semanais é impossível. E depois ainda trabalho todos os fins de semana na urgência, porque o salário de um médico interno é muito mau, por isso trabalho praticamente nas urgências todos os fins de semana. Por isso era impossível, é impossível eu conseguir dedicar a tudo. E acho que não há ninguém. Acho que não há ninguém que consiga fazer tudo. Tem sim, de haver uma parte sempre que fica atrás. Mas eu estou feliz com essa escolha e gostava de voltar às redes sociais. A clínica vai não vai haver clínica, não é? Pelo menos não nos próximos anos, mas gostava de voltar às redes sociais, mas tenho ainda de ver como é que posso encaixar esse tempo. Faço stories e para mim as histórias são rápidas e é sim, fácil porque posso partilhar aquilo, por exemplo, que eu estou a ler ou alguma coisa que aconteceu no centro de saúde ou nas urgências, ou perguntas que as pessoas têm, eu consigo fazer, e responder de uma maneira muito rápida, mas acho que tu sabes perfeitamente, para fazer um sim, vídeo é preciso tirar tempo, fazer o guião, não sei o quê, é complicado. sim, sim. É quase um trabalho dentro do trabalho. É, acho que quem não trabalha com redes sociais acha que é muito simples, mas a verdade é que dá muito trabalho. Uhum, sim. Pelo menos fazer bem feito. É, sim, sim, Então, porque uma coisa é tu chegares ali e gravares um vídeo de qualquer maneira ou fazeres um conteúdo, outra coisa ainda por cima no teu caso, não é, que se calhar tens que pensar qual é que é o tema, como é que vais falar sobre aquilo, qual é que é a base daquele conteúdo que tu vais partilhar, para também estás a fazer essa, como estávamos a falar há pouco, a partilha da informação de forma correta, então não é uma coisa que fazes em 5 minutos com o ChatGPT, por exemplo. é, É algo não. que precisas de tempo para parar, pensar, olha, vou falar sobre isto, de que forma, qual é que é as pessoas que eu quero alcançar e por aí fora. Então é algo que sim demora tempo. Sim, demora realmente muito tempo e que neste momento é incompatível. Ainda por cima agora que me estou a envolver em projetos, dentro com o centro de saúde, não é, projetos lá está de mudança de hábitos, tentar implementar, mesmo consultas específicas, para melhorar, algumas doenças, por exemplo, doenças respiratórias, Uhum. implementar isso no centro de saúde, entrar num mestrado, ou seja, isto é tudo muita coisa, e há sempre uma área que vai ficar prejudicada e neste caso, optei pelo online, apesar de, eh, ter também uma tristeza muito grande, porque trazia-me muitas pessoas para a minha consulta online, Sim, que eu adorei, e adoro ainda. Eu ainda tenho consultas dos meus doentes que fui criando, não é, que já são 2 anos, mas pronto, é raro ter doentes novos, hum, não tenho, é que nem tenho tempo. Se me disseres: "Olha, quero ter uma consulta", eu penso: "Onde é que vou meter 1 hora neste momento?". É sim. 1 hora mais todo o back-office, porque eu depois dou aquele apoio, por WhatsApp, não sei o quê, não sei o que mais. É muito difícil. Sim, sim. Acaba por ser aqui, a escolha que tu fizeste nesta fase. É, sem dúvida. E, está a ser muito gratificante. E pronto, o online eventualmente vai retornar outra vez, porque estou muito agradecida, conheci imensas pessoas novas, consigo falar de temas e abranger outras pessoas e dá-te é uma plataforma espetacular que está ao alcance de todos nós, não é? Para ser Sim, usada da melhor forma. sim, sim, sem dúvida. Tânia, como é que falaste há bocadinho um pouco da tua filha e destas decisões que tiveste que tomar neste último ano, como é que a maternidade impactou o teu próprio estilo de vida e a forma como tu olhas para a saúde? Olha, a maternidade mudou-me completamente. Em primeiro porque, é assim, eu queria muito ser mãe, não estava preparada para a gravidez, porque lá está, por causa das redes sociais achei que a gravidez era um sonho, não foi para Sim, mim.
O pós-parto também não foi um sonho. A minha filha fugia fora dos parâmetros que as redes sociais consideravam normais, não é? Não era a Uhum. bebé perfeita. E isso impactou muito a minha saúde na parte da gravidez, que tive assim um bocadinho triste. Não tive nenhuma depressão, mas estava realmente muito triste e estava com medo de ter uma depressão pós-parto, que não tive, mas foi assim uma altura muito conturbada da minha vida. Mas depois a miúda dá-me saúde, sabes? Faz-me querer ser melhor. Apesar de tem a parte de não tenho tempo para nada, eu sempre fui modelo alemão, ou seja, muito organizada, Sim, chegava muito cedo, com 20, 30 minutos de antecedência a todas as coisas. Eu agora cancelo, chego atrasada. Olha, é um caos, mas é um caos que me traz muita felicidade. Estou melhor a nível alimentar, porque o que ela come é aquilo que eu como, por isso eu não lhe quero dar maus exemplos, não é? uhum, Por isso a nível da alimentação é melhor. Como ela tem tanta energia, e eu não quero que ela fique em casa, todos os dias nós vamos sair para algum lado, ou é para o parque, ou é para dar uma caminhada, ao fim de semana temos de estar sempre em atividade, o que também me torna sim, mais. Sim, ainda não faço exercício físico de forma consistente, mas isso está no futuro. Mas realmente muito mais ativa. Só me prejudicou na gestão, do sono, porque o sono, foi terrível até agora recentemente que desmamei. Foi a parte mais negativa, mas realmente ter a maternidade foi a melhor coisa que me aconteceu. Sou mesmo muito, muito feliz por ser mãe. que bom, que bom. É. Dá para perceber pela forma como tu falas. É muito bom, vale muito a pena. Sim. Como é que tu lidaste aqui com esta parte do sono, neste caso da falta dele, acredito eu? Olha, infelizmente com muito café. Porque é a única maneira, olha, esquece, não existem estratégias de sono que resultem para, nesta fase. Eu tentei ter a Sim, consulta de sono que, pá, não resultou, não diziam-me estratégias que eu tentava implementar e simplesmente não resultava, porque a minha bebé não era assim, ela queria sim. mamar, chorava, gritava. Pronto, era o que era uma fase, eu sabia que ia ser uma fase, havia pessoas que me diziam que, não dormiram até aos 2 anos, até aos 3, até aos 4. Pronto, tive de lidar, tanto eu como o meu marido, porque ele também está ali na cama, ou seja, também sofreu, apesar de eu dizer sempre que sofro mais do que ele, mas a verdade é que ele também sofreu, se calhar a mesma coisa, ou tanto, sim, tanto quanto eu. Hum, foi difícil e acho que aqui temos de saber lidar um com o outro. Eu acho que aqui a relação de casal é preciso estar bem consolidada, porque Sim, uma criança não junta um casal, uma criança divide. E é preciso sabermos comunicar quando ele está em baixo, porque teve uma má noite e está irritado, eu sim, tenho de neutralizar isso. Eu não posso ficar ainda mais irritada, percebes? E estarmos ali e discutirmos. E é preciso uma certa destreza e uma certa um entendimento, uma empatia maior um com o outro. Isto também nos ajudou a saber comunicar. No início, logo depois do parto, foi difícil, mesmo para nós entre casal, foi uma altura muito, muito difícil para os 2 porque não estávamos a conseguir comunicar. Agora sim, flui muito melhor, porque já aprendemos que quando um está em baixo, o outro tem de aguentar e estar em cima, percebes? Sempre com sim, respeito, como é óbvio, mas, saber comunicar, lá está, o saber comunicar sim. funciona Pois para tudo. acaba por ser aqui suportam-se muito um ao outro, não é? Quando um está com menos energia ou porque teve um dia mais difícil ou uma noite mais difícil, o outro de alguma forma consegue aqui dar suporte para que, olha, de género, Tânia, hoje já percebi que estás um bocadinho mais em baixo, eu vou aqui aguentar, vou fazer as coisas que temos que fazer aqui em casa e tu podes aproveitar e tentar descansar um bocadinho. Exato, é assim mesmo que funciona. Ainda ontem funcionou assim, por exemplo, o meu marido fez urgência 12 horas e ele trabalha a 1 hora e tal daqui, por isso são 2 horas e tal de distância, não é, que ele faz Sim, por dia. Ele chegou às 10 da noite, na noite anterior tinha dormido muito mal e ele disse-me: "Olha, será hoje, consegues ficar com a miúda à noite?" E eu: "Está tranquilo." Ele até foi dormir para o sofá para não ouvir a miúda a gritar durante uhum, a noite, a chorar. Por acaso foi a primeira noite em que ela não acordou, mas percebes? Eu disse: "Está tranquilo, não te preocupes, dorme uma noite relaxada, porque assim amanhã também já vais estar melhor para ajudar."
sim, sim. Até me estava a lembrar, não sei se tu conheces a Brené Brown. Não, Não conheces? quem é? Pois eu posso-te enviar. Opá, ela ficou muito conhecida por uma palestra que deu no TEDx há uns anos. Depois até fizeram um documentário na Netflix com essa palestra. E há uma parte em que ela partilha, eh, faz uma partilha de como é que gera-se, basicamente, esta logística com o marido. E que ela também encontrou uma estratégia muito parecida com aquela que tu estavas a falar, que é, nós dizemos ao outro de 0 a 10 a 100 qual é que é o nosso nível de energia naquele dia. E aí imagina, há um dia que chegam a casa e o marido está com 80% e ela está com 20. Então ele diz, olha, não te preocupes, hoje sou eu que vou tratar das coisas. Ou lida aquilo que tiver que ser feito, aproveita para descansar, estás mais relaxada, eu aguento, ou eu tomo conta. E há outro dia em que chegam a casa os dois e estão os dois tipo no 10, tiveram um dia péssimo, e a dizer, olha, hoje não, isto não vai correr bem, vamos fazer o que dá para fazer e o resto resolvemos amanhã. Então, mas parte aqui muito desta parte da partilha e da comunicação entre eles, e eu achei interessante. E isso muitas vezes acaba por acontecer também até a nível do trabalho, não é? Que há um dia que, por algum motivo, imagina que trabalhas com a equipa, tu tiveste um dia péssimo ou uma noite péssima porque a tua filha não te deixou dormir e tu chegas lá e dizes: "Pessoal, isto hoje vai ser um dia mais complicado, não descansei bem, durante a noite, já a minha filha já não me deixa dormir há 2 ou 3 semanas e olha, vão ter que ter paciência comigo porque vai dar só para fazer isto e vão ter que aguentar aqui, segurar as pontas". E esta parte da comunicação acaba por ser importante, porque se não partilharmos com outra pessoa o que é que precisamos do lado dela ou como é que ela nos pode ajudar, ela também não vai adivinhar. Sim, sem dúvida, tens de me passar esse É, eu depois episódio. eu envio-te o link, sim. Ela também tem um livro ou 2 por acaso os livros dela são bastante interessantes. Hum, estava a ver se eu tinha aqui. Vou buscar para te mostrar. Ah, ok, Este aqui, ela fala muito sobre a parte da inteligência emocional, é a coragem de ser imperfeito. ok. Então é interessante, se tu gostares de ler, Sim, depois envio-te também aqui a referência, fala muito sobre a parte da vulnerabilidade, tanto nos relacionamentos quanto na vida, e enquanto, até mesmo enquanto líder. Então é um tema bastante interessante e ela é muito boa. Por acaso eu não sei, achas eu acho que ela tem formação, não sei se é em sociologia, psicologia. Não, tem doutoramento em serviço social e é professora investigadora numa universidade lá nos Estados Unidos. que fixe. Mas ela é muito interessante e eu gosto da forma como ela fala e trabalha estes temas, um bocadinho parecido até com o Simon Sinek, não sei se conheces. Não, Também não, pronto, ele fala mais na parte do propósito, liderança, mas de uma forma mais enquanto, por exemplo, como estavas a falar há bocadinho com os dos pais, não é? Os pais dão um exemplo, lideram pelo exemplo. Ele fala também muito neste tipo de liderança, mas acaba por ser aqui um tema bastante interessante. E a forma como eles trazem a parte da coragem, da vulnerabilidade e tudo mais, assim, de uma forma muito mais acessível e que nós conseguimos encaixar aquilo e perceber no nosso dia a dia como é que podemos fazer as coisas de forma diferente. sim, porque um líder, ou seja, é uma pessoa que deve mostrar também uma certa vulnerabilidade. O que estavas a Sim. dizer há bocado das equipas e Uhum. essa partilha de quando estás um bocadinho mais cansado e avisares a equipa, por acaso outro dia tive uma palestra com olha, por acaso era um psicólogo, de Harvard, que nós estamos a minha OLS está a fazer um projeto de investigação juntamente com a universidade, e ele teve uma palestra online, foi lá dar, uma formação online e ele falou exatamente isso, que todas as equipas deviam ter briefings de manhã, e nesse briefing quem está em baixo porque aconteceu alguma coisa ou porque está irritado, ou o que seja, deve partilhar isso, porque assim a outra equipa consegue apoiar o resto da equipa, ou Sim. seja, e lá está, um líder nós temos de mostrar vulnerabilidade, nós assim conseguimos ser mais produtivos e conseguimos ter o apoio necessário, não é? Ou seja, Sim. Até porque ter e trabalhar com uma equipa é muito sobre isto, não é? Nós não temos que estar a 100% todos os dias, mas quando não estamos e se conseguirmos comunicar isso às outras pessoas que estão ali connosco, vai ser mais fácil elas darem-nos apoio. E se for preciso até agarrarem alguma coisa que seria uma das nossas tarefas, mas que nós não vamos conseguir desempenhar da melhor maneira, imagina, principalmente no teu caso que trabalhas com a saúde de outras pessoas e que às vezes, sei lá, quando trabalhas nas urgências, um erro pode custar a vida de alguém, então é importante haver aqui esta partilha de género, olha, hoje não estou muito bem, se conseguires ajudar-me aqui com estas tarefas ou vai-me acompanhando ao longo do dia para perceber se preciso de algo de ajuda aqui ou aqui, é muito mais fácil evitar que isso aconteça. sim, sem dúvida. Isso acontece muito no The Pitt, não sei se já viste a série.
Não vi, não vi. É aquilo basicamente é a série é passada no serviço de urgência lá nos Estados Unidos. E, ele também faz muito isso, ou seja, faz briefings de equipa, onde mostra também vulnerabilidade e tenta melhorar a comunicação ali da equipa, Uhum. claro, isso funciona muito melhor, não é? Porque, por exemplo, quando uma pessoa te morre, não é? Fazer de conta que nada existiu, não é? Isto não é Sim, nada. sim. Então, pronto, é essa questão pronto, da comunicação, da empatia, precisa de ser melhor trabalhada em saúde. Sim. Yeah. Até porque quando tu dás esse exemplo enquanto líder, a probabilidade de se um dia uma das pessoas da equipa não estiver bem e dela fazer uma partilha assim é muito maior. Porque ela percebe, Sim, olha, ele quando não está bem também partilha connosco. Então, sim, vou partilhar também, porque acabam por sentir-se mais à vontade, sentir mais confiança também para fazer essas partilhas. sim. E esse tipo de ações e esse tipo de iniciativas, eh, têm de existir aqui no SNS, e não só, não é? Mas aqui no SNS, porque muitas vezes temos ambientes muito tóxicos entre médicos e Sim. também médicos e enfermeiros, entre enfermeiros também, ou seja, são ambientes muito pesados, muito tóxicos, com pessoas muito agressivas, Uhum. eh, e que era preciso exatamente isso, Sim, comunicação, vulnerabilidade, empatia, era preciso haver essa mudança também. sim. E tu percebes que os ambientes ou que as pessoas são mais assim, que é por uma questão de competição e de haver ali um choque de egos muitas vezes? Às vezes há choque de egos, mas é porque as pessoas acho que tiveram uma doutrina já nesse sentido e por isso perpetuam, arrastam esse tipo de passivo-agressividade. Uhum. Já colegas a falarem, tentarem falar mal, em que espezinham, tu queres falar, a discutir um doente e eles são super agressivos contigo e tu tens de ser agressiva igual e estás ali Sim, quase que a ser estás a ser agressivo um com o outro, basicamente é isso, e não se chega a lado nenhum, não é? sim, Eh, Às vezes ao telefone, tratam mal e tu tens de dizer: "Mas você acha que está a falar com quem?" Ou seja, são ambientes muito, muito tóxicos e quem sim. trabalha na e depois de lá está, depende do hospital, depende de que serviço é que estamos a falar, há serviços melhores, há serviços piores, há equipas melhores que outras, às vezes é tudo uma sorte quem encontramos. Uhum. É que às vezes ninguém Sim. quer fazer turno à segunda-feira em X sítio, porque já Pois, sabe que é a equipa que está lá e sabe que sim, vai ter trabalho, vai ter problemas, pronto, é o que é. pois. Pois isso por si próprio já não é bom, não é? Se quando tu começas a evitar fazer o teu trabalho por causa de determinadas pessoas ou determinada equipa, ou quando estás a trabalhar com eles, estás ali quase a tentar manter-te invisível para não haver problemas, não é um bom sinal. É, sem dúvida. Tânia, não sei se queres deixar aqui alguma observação ou mais alguma coisa que gostasses de partilhar? Não, acho que tocamos um bocadinho em tudo, mas basicamente só reter aqui a mensagem que a prevenção é mesmo muito, muito importante. E a prevenção também começa em casa, sim, mas também começa por irmos ao nosso médico, a termos um médico de confiança e a não desistirmos quando termos, por exemplo, um médico de família com quem não nos identificamos, tentarmos arranjar outro médico de família, porque é possível mudar, mas nunca deixar de ir fazer a nossa prevenção, porque às Uhum. vezes achamos que estamos bem, mas temos alguma coisa, ou temos algum risco acrescido, temos algum rastreio em atraso e por isso a prevenção é tudo, a alimentação, exercício físico, sono, stress, gestão de stress, é muito, muito importante, mas é importante também isto ser discutido e ser falado com alguém dentro da saúde, não é? Com um médico. Uhum. Boa. Tânia, se eu costumo fazer sempre esta pergunta no final do podcast, que tirei de um outro podcast que é do Tim Ferriss, que é se tu pudesses partilhar uma mensagem com alguém e essa mensagem ia ser entregue. A pessoa ia vê-la fosse num panfleto, num telejornal, ouvi-la numa rádio, num outdoor, por aí fora, mas essa mensagem ia ser entregue e tinha o poder de transformar a vida da pessoa para sempre. O que é que tu lhe dirias? Ou o que tu dirias a essas pessoas todas, neste caso, uma a uma? Hum, Invistam
em bons hábitos de vida, invistam em bons hábitos de vida, uma alimentação equilibrada, eh, atividade física, fazer exercício, dormir bem, saber gerir o stress da melhor forma, é uma arma muito poderosa que nós temos, uma ferramenta muito poderosa, de prevenção e diminuição do risco de vir a ter doenças no futuro e de vir a morrer no futuro por causa dessas doenças. Por isso, fazer os rastreios, vacinar-se, ir ao médico para prevenir também e basear aqui o nosso estilo de vida em hábitos saudáveis sem extremismos. É, Boa. E cuidado com aumenta as redes bastante. sociais. E com muito cuidado com as redes sociais, meu Deus. Sim. Tânia, obrigado mais uma vez por teres aceito o convite e por esta agradável conversa. Obrigada E, eu, André. para quem está desse lado, se alguma das coisas que a Tânia foi partilhando aqui fizer sentido, não se esqueçam de deixar um comentário, de partilhar nas redes sociais, de enviar também para alguma pessoa que se calhar até está com um excesso de peso ou que está com um estilo de vida um bocadinho menos saudável ou que poderia melhorar. E então, quem sabe, às vezes pode ser algo que a Tânia disse aqui ou que nós fomos partilhando ao longo do episódio que possa fazer ali um clique e que possa mudar a vida da pessoa, ou que possa ser um desbloqueio para ela começar a mudar e adquirir aqui um estilo de vida mais saudável, se calhar melhorar a alimentação dos filhos ou as coisas lá em casa. E muitas vezes é uma pequena frase ou algo, um insight que a pessoa vai tendo quando lê um livro, quando ouve um podcast, quando está ali numa conversa, que vai fazer um impacto grande na vida dessa pessoa e afetar depois o futuro. Então não se esqueçam de partilhar, ajuda-nos também a levar aqui a nossa mensagem a mais pessoas. Tânia, obrigado mais uma vez e até à próxima. Obrigada, André.